Bom, já se passaram aqueles minutos lá que eu falei. E agora a gente vai começar aqui a live, tranquilo? Bom, já vou começar aqui compartilhando a minha tela. Estão vendo tudo aí bonitinho? Então tá certo. Bem, eu fiz uma enquete lá no... Fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei sobre o que o pessoal ia querer. Se seria live, um render no Blender ou no Photoshop. E como a maior parte do pessoal votou no Photoshop, então aqui vamos nós. Bem, eu só vou deixar algumas coisas um pouco mais divididas aqui na malha, porque ainda tem umas partes que eu deixei bem low poly, como por exemplo aqui ou aqui. Essas partes elas estão aparecendo muito marcadas. Teve umas coisas que eu fiz alguns detalhes um pouco mais simples, mas fiz para poder não ficar tão vazio. Eu coloquei os dentes, mas os dentes eles ainda não estão tão trabalhados, tá? Você vê aqui de que os dentes no crânio estão bem simplificadões mesmo. E bem, enfim, então vamos trabalhar com isso aí. Eu acho que eu vou só passar algumas coisas aqui por esses galhos, por essas galhadas, só para poder dar um pouco mais de informação. Você deixar o modelo com mais informação é uma das coisas que deixa ele mais interessante. Então, é uma das coisas que eu vou fazer aqui, só para o render depois ficar mais legal, ok? Então eu vou só dar um pouquinho de informação nessas galhadas, antes de tudo, para não ficar zerado, ok? Só colocar alguns riscos assim, que claro que dá para fazer isso daqui bem mais elaborado, né? Mas hoje eu vou fazer algo bem simples, ok? Então beleza. Menos aqui, menos aqui. Essa parte aqui eu tô fazendo bem por cima, tá? Não levem isso como finalizado ou como definitivo. É só para poder ficar um pouco mais legal, ok? Por mais que não seja perfeito, só de você fazer isso daqui já vai dar uma sensação um pouco melhor. E como hoje essa é a nossa intenção, então hoje a gente vai fazer isso, ok? Então beleza. Bem, fiz aqui algumas coisinhas aqui para as galhadas. Agora eu vou sacar algumas imagens aqui dentro do ZBrush. Então o que acontece? Eu vou postar no final essa imagem no meu Instagram. Então eu vou aproveitar o que eu fizer aqui para poder colocar dentro do post também. Ok? Então o que eu vou fazer? Tem dois tipos de coisas, dois tipos de imagem, dois formatos, né, de proporção que você pode usar dentro do Instagram. Uma delas é a 1 por 1, né? Então, tá porra, tô batendo a porta aqui. Enfim, certo. Uma delas é 1 por 1, que seria então 1080 por 1080. Ou então você pode aumentar essa proporção, né? Deixar um pouco maior, tipo 1300 por 1300 e assim por diante, certo? Tem também a opção de 1080 por 1300. Deixa eu até confirmar lá no Google. Essa daqui é uma informação interessante, que também tem essa opção. É uma opção interessante, porque ela aparece mais e pode inclusive ajudar vocês em questão de engajamento, né? Se vocês estiverem à procura disso, essa é uma das opções que é interessante de fazer. Ó, 1080 por 1350. Ainda dá para fazer post nesse esquema aqui também, tá? Então vamos pegar aqui, eu acho que eu vou fazer nesse esquema, ok? Eu vou fazer 1080 de largura por 1350 de altura. Ok. Eu acho que eu vou fazer um pouquinho maior, mas eu vou manter esse tipo de medida, né? Eu vou fazer o 1350 por 1080. Então eu clico aqui em Pro, que agora ele vai travar isso como uma base, tipo um em relação ao outro. Então conforme eu for aumentando aqui, ele vai aumentando o outro proporcionalmente, ok? Então eu vou aumentar só um pouquinho aqui, só para deixar um pouco mais, com um pouco mais de resolução. Eu quero deixar assim de forma que esse half aqui, ele consiga pegar a imagem por inteiro. Então tá bom. Numa imagem de apresentação, é legal você colocar
a parte que chama mais atenção do seu personagem, uma parte mais principal. E eu vou usar como parte principal uma visão que mostre tanto o cajado dele quanto o rosto dele. Certo? Então a gente vai procurar aqui algum ângulo que goste, algum ângulo que seja meio principal. Naturalmente, quando você está fazendo uma arte, você tem sempre algum ângulo que você curta mais dentro do seu projeto. Você pode escolher, inclusive enquanto você for trabalhar nele, alguma visão, tipo, eu acho que essa daqui dele de frente é a que eu mais gosto. Um pouco mais assim de baixo, um pouco mais aqui de cima, etc. E também esse tipo de coisa vai influenciar na sensação que você passa. Como, por exemplo, se você pega um personagem e mira ele meio aqui ó, de baixo, vai passar uma sensação mais imponente nele. Enquanto que aqui já não passa essa mesma. Pode só mostrar ele de uma outra forma, querer expor algumas das coisas que você está aqui. Uma visão meio de espectador, entende? É um pouco diferente. Então você pode aproveitar essas sensações aí e escolher mais ou menos o que você quer. Você pode pegar aqui, posicionar. Eu quero ele um pouco imponente, então eu vou pegar uma visão um pouco mais assim de baixo. Eu já vou deixar aqui para esse crânio aparecer também. Cara, eu tinha feito alguma coisa aqui nele. Peraí, eu vou... Tive uma ideia melhor. Como eu quero essa imagem aqui e quero que ele apareça, tem uma coisa que eu fiz aqui, dentro do crânio, que é tipo uma rachadura aqui na boca dele. Deixa eu tirar a visibilidade disso, mascarar isso aqui tudo. Aí eu quero rotacionar aqui só para poder essa parte principal aparecer com essa rachadura aqui na frente. Então eu vou rotacionar aqui, não tem problema. Se baixar um pouquinho, eu acabei de ter essa ideia de dar uma baixada aqui nesse crânio assim, tá? Claro que vai dar uma leve distorcida, né? Mas legal. Aí fica o crânio para uma direção e ele para outra, não fica tão simétrico, fica legal. Deixa eu tirar o mask aqui. Eu vou fazer um render mais do rosto dele por enquanto aqui, mais pelo busto, certo? Então beleza. Vamos procurar aqui o ângulo, que nem eu estava dizendo, uma visão um pouco mais de baixo para manter certa imponência, né, no personagem. Manter aqui o foco ao rosto dele, a cabeça, que é a parte que tem mais expressão. Bem, eu vou deixar ele um pouco aqui. Tem também uma outra coisa sobre enquadramento, né? É legal você deixar... Peraí, deixa eu pegar essa imagem aqui só para poder mostrar para vocês. Tipo, acho que vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Mas enfim, se tu pega aqui essa imagem do personagem, certo, deixa eu pôr aqui, beleza. Se tu pegar essa imagem aqui do personagem ou qualquer outra imagem, você pode imaginar tipo umas 3 linhas, quer dizer, um quadriculado aqui, ó, mais ou menos assim. Assim. Opa, tipo um jogo da velha aqui no meio do negócio. Vamos dizer que isso daqui está proporcional de que cada um desses daqui estão iguais, ok? Enfim, é interessante você deixar uma informação mais principal por esses dois aqui. Eles são meio que o foco da sua atenção. Esses dois quadrantes aqui são o foco de tudo. Então é legal você colocar a informação principal por essa região aqui, ok? Então, tendo isso em mente, eu já percebi que a cabeça dele está um pouco aqui para a esquerda. Tudo bem, não tem tanto problema porque eu também quero um tanto de atenção aqui para esse crânio. Ele vai acabar aparecendo um pouco aqui. Mas bem, talvez se eu movimentar ele um pouco mais para cá, vai ficar um pouco mais na expressão que eu quero. Ok, vou diminuir um pouquinho ele, porque eu quero que apareça um pouco melhor as galhadas. Acho que eu vou rotacionar um pouco assim, ó, nesse sentido, deixar um pouco mais diagonal, né? Não é exatamente reto. Aqui, beleza. Okay. Vamos ajustar assim. Certo. Também tem uma questão agora, ó, vamos já anotar as coisas que eu constei aqui para vocês. Sobre o tipo de visão que você vai procurar, né? Sobre já deixar o modelo um pouco mais complexo para ele ficar mais interessante. Aliás, essa parte da complexidade e tal e do modelo vem bem antes, ela é bem prévia. E aí, em seguida, quando você já começa a trabalhar no render, aí você já dá atenção aos quadrantes, certo? E essa questão que eu falei, né, de qual ângulo que você quer pegar para a sua imagem.
Então beleza. Ok. Agora que a gente já escolheu isso aqui, a gente pode dar uma olhada também na perspectiva. A perspectiva ela vai ajudar você a dar um toque a mais no seu modelo. E aí tem uma coisa também que é o seguinte, se você está fazendo um personagem que é para ele ser grande e você deixar a perspectiva assim, ó, tipo, para ficar bem fundo, se você, por exemplo, focar no rosto dele, ele vai ficar muito cabeçudo e aí ele não vai parecer tão grande, tá? Ele vai parecer um pouco mais pequeno. Quanto pra um personagem pequeno já tem um efeito um pouco oposto, né? Você já pode colocar com a perspectiva mais forte, né? Com o fundo mais distante. E aí em seguida vai, enfim, vai parecer uma impressão um pouco mais grandiosa dele. Então talvez para esse personagem, se eu quiser deixar ele grandioso, né? Parecendo um pouco mais poderoso, fodelão, talvez colocar um pouco com a perspectiva um pouco mais forte vai funcionar bem, ok? Então beleza, então acho que eu vou ajustar um pouquinho a visão aqui, deixar o rosto dele mais alinhado com o crânio, certo? Tá o crânio e o rosto dele com mais ou menos o mesmo tamanho. Isso daqui é uma outra coisa que é interessante. Vocês se lembram daquela questão das formas grandes, médias e pequenas? Eu expliquei um pouco melhor isso em outra live. Mas acontece o seguinte, em toda a imagem isso está constando. Então talvez seria legal fazer alguma coisa aqui, só para poder denotar de que esse crânio aqui ele é um tanto menor do que a cabeça, para as duas informações não competirem uma com a outra. Isso daqui seria prejudicial à arte. Então eu vou aumentar aqui para essa visão não ficar nesse esquema. Acho que eu vou diminuir um pouco esse crânio, tudo bem, pode ser só para o render, ok, mas ainda assim isso vai constar um pouco na imagem. E talvez eu diminua para a arte final também esse crânio. Ok, dei uma diminuidinha assim. Eu sei que é um Goblin, né, que o Goblin ele é pequeno, então naturalmente ele não iria, tipo, em relação ao crânio não ia ocupar tanto espaço, mas a cabeça dele é bem grande. Eu parei para fazer para poder analisar, medir aqui bonitinho, e no caso a cabeça, ele tem a cabeça do tamanho de uma cabeça humana. Só que aí como o corpo dele é pequeno, enfim. Aí o crânio tá no tamanho mais correto agora. Não, tipo, não deixou de tá legal aqui. Então beleza. Vamos ver aqui. Eu vou diminuir um pouco essa perspectiva. E ok. Acho que eu gostei dessa visão aqui. Então, só sobre essa questão de qual visão que vocês vão escolher, já tem algumas coisas para vocês avaliarem, né? Tem aquela questão dos quadrantes que eu comentei, tem a questão de quanta perspectiva que tu vai colocar e tem a questão de... Tinha mais alguma que eu ia comentar. Mas enfim, agora que eu já defini qual ângulo que eu vou escolher, eu vou dar um tempo aí para vocês mandarem algumas perguntas e em seguida eu vou responder, certo? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nos comentários, se tem alguma coisa nova. E aí, Júnior, tranquilo contigo? E olha só, já estamos em 7 pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Que bacana que já tá essa galera aqui assistindo. Gostei dessa máscara Nossa senhora, me enrolei todo. Gostei dessa máscara de xamã. Boa pra imprimir e botar na recepção de casa. Ai, ai, muito bom. Obrigado, obrigado. Eu gostei da ideia, eu achei interessante. A minha primeira ideia era colocar tipo um crânio humano em cima. Só que aí eu tive um problema por conta do nariz, que o nariz dele é muito grande. Então não ia dar pra fazer isso. Daí eu pensei, pô, por que não fazer alguma coisa que ia ficar nessa parte do nariz e ia ficar estendida? Então decidi fazer um crânio animal. Eu vi uns personagens que tinham umas galhadas, eu achei a ideia sensacional e acabei querendo aplicar. Boa noite, Rock Lee, tranquilo? Enfim, é isso aí. Tinha dado essa ideia pro Rod também. Aí sim, da hora, da hora. Eu gosto dessa ideia. Foi bem maneiro. Bom, ok. Então, já definimos o tamanho. Definimos mais ou menos qual que vai ser o ângulo, né, que vai aparecer aqui. Opa. Acho que eu vou aumentar um pouco, né, porque eu quero que fique ainda maior isso aqui. Eu quero que o foco fique nessa parte. Assim. Talvez apareça um pouquinho menos as galhadas. Eu queria que aparecesse mais a galhada. Um pouco disso talvez eu tenha que deixar de lado. Acho que eu vou deixar uma visão um pouco mais assim, ó, de baixo. Só um pouco. Aqui.
Beleza, que aqui vai aparecer um pouco mais a galhada. Ok. Crescer mais um pouquinho. Baixar só mais um pouco. Não quero baixar muito, quero manter a cabeça dele mais aqui por cima. Agora acho que tá legal a relação, né? O crânio tá tanto menor, né, do que a cabeça dele. Beleza. Tá bacana, tá bacana. Deixa eu ver aqui. Se eu aumentar aqui esse número, aí a cabeça ficou ainda maior e o crânio menorzinho. Agora tá um pouco mais nítido, né, dessa parte ser grande e essa daqui pequena em relação a ela. Então tá com uma diferença legal aqui. Agora, ok, já temos isso aqui definido. Bom, agora tu pode escolher o material. O material não tem muita coisa que pensar, né? Você tem que ver mais ou menos qual que é a vibe que tu quer passar. Eu vario, às vezes eu uso Match Cap, às vezes eu uso Basic Material. Basic Material eu uso sempre para sombras. Para sombras eu sempre uso ele, porque eu acho que faz umas sombras muito legais. E também tem o Skin Shade, que se você... Deixa eu achar o Skin Shade, por onde que ele fica... Fica por aqui ou fica lá em cima? Aqui, acho que é esse aqui, ó. Pá. O Skin Shade ele tem uma diferença de que ele é mais clean. Então, qualquer coisa que tu fizer aqui, ele vai ficar muito mais, sabe, tipo, muito mais cartoon. Então, se você quiser fazer um personagem cartoon, eu recomendo demais esse aqui. É legal você colocar umas cores bem vivas, né, pra poder fazer, que vai ficar bem maneiro. Ele também é mais claro, né, no caso, como o personagem já tá com as cores definidas aqui, então, bem, esse daqui vai dar uma mudadinha, né, de acordo. Mas tranquilo. Deixa eu pôr aqui na cor das outras coisas assim. Beleza. Eu vacilei de deixar tudo colorido. Eu vou tirar aqui as cores das coisas, porque aí eu consigo mudar tudo bonitinho. E aí depois eu vou ajustando, de acordo com o que eu quero. Nesse pincelzinho aqui vocês podem ativar, né, a cor ou desativar. Isso é interessante pro pessoal que gosta de modelar com personagem pintado, porque aí você pode alterar isso quando você quiser vir para ele no branco para conseguir enxergar melhor os volumes. Daí você tira esse pincelzinho aqui, você põe numa cor branca aqui, ó, nessa cor base, que aí ele vai seguir todo o modelo a partir disso, né? Enfim, é uma coisa bem interessante de se fazer. Deixa eu deixar no corpo. Daí eu vou medir a cor pelo corpo dele, né? Acho que eu vou deixar ele assim. Quero deixar ele branco, mas não muito. Acho que aqui tá legal. E ok. Agora a gente vai vir aqui em Render. Daí tem o BPR Shadow. Não, não é em BPR. Ah, não, é aqui mesmo. BPR Shadow. O que que acontece? Deixa eu botar ele no jeito que ele vem padrão aqui. No caso, o padrão dele é com esse Race no 12, Angle no 0 e Blur no 2. É assim que ele vem naturalmente. Aí vamos pôr alguma luz aqui qualquer. Vou pôr aqui meio de cima, assim. Pá. Beleza. Quando você faz isso, daí ele deixa umas sombras bem marcadas. Vocês vão ver aqui, ó. A sombra ela fica extremamente marcada, fica tudo cortado. Enfim, você pode ter uma intenção similar a essa. Eu já vou explicar por que talvez deixar a sombra tão marcada assim não seja tão bom. Mas enfim. Eu tinha esquecido de uma coisa muito importante. Agora que eu já defini mais ou menos qual que é o ângulo que eu quero, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Document. Vou vir em Zaplink Properties. E aqui eu posso escolher esse Custom 1. Então o que acontece? Se você pega aqui nesse Zaplink Properties, você pode escolher alguns ângulos, tipo Front. Então ele vai mostrar... Opa, cadê? Aqui, ó, Back. Aqui ele vai mostrar o ângulo de trás. Aqui, o ângulo de frente. Aqui, o ângulo... Cadê? Eita. Nossa, disfarce. Tinha que pôr ele de lado para poder fazer isso aqui. Aqui a gente está definindo frente, trás, etc. Mas enfim, o importante é, você pode clicar aqui no Custom, que você vai definir qual que vai ser o ângulo que você quer. Então, por exemplo, eu posso sair daqui, mexer o personagem, levar ele para um canto nada a ver, que aí depois você vem aqui em Custom 1, ele vai salvar essa visão aqui que eu tinha feito. Então, se você se perder aqui, por exemplo, porque enquanto que você está fazendo um render com o Photoshop,
Se você fizer isso aqui, você já perdeu todo o render. Porque você tem que estar com as sombras todas certas para poder fazer. Então a gente vem aqui, custa 1, tá salvo o ângulo que a gente queria. Certo? E a gente quer esse ângulo aqui. Bem, voltando à explicação. Então, nesse raise aqui, né, você se lembra de como estava antes, né? Tava no 12. Quando você faz isso, você meio que estende... você divide a sombra, sabe? Você dá uma mudada nela. Vocês vão ver aí que tá carregando. Um momento. Ah, não, peraí. Acho que eu confundi. Perdão, perdão. Acho que era o angle que mudava. Isso. Um segundo. Erros. Aqui, angle. Vamos aumentar aqui. Vamos pôr no 17. E daí vocês vão ver. Antes estava sem o angle. Agora está com o angle um pouco alto. Daí quando tu faz isso. Aí tá vendo de que deu uma dividida na sombra? Ela ficou partida entre alguns pontos. Gente, um segundinho aqui. Certo. Então, agora a sombra ficou partida entre alguns pontos. Com aquele outro que a gente estava vendo aqui, o Race, você meio que dá uma unificada nela e ela fica um pouco mais natural. Então a gente aumentou o angle, vamos aumentar o Race também. Aqui no... Vamos deixar no 38, que eu acho que aqui vai ficar legal. E carregando, carregando, carregando. Certo, quando você fez isso, você já deixou ela um pouco mais sutil aqui, mas ainda tá dividido, tá vendo? Então, quando ela tá assim dividida, você vem aqui em Blur e aumenta ela, porque ele vai dar meio que um smooth na sombra, sabe? Ele vai suavizar a sombra e aí ela vai ficar bem mais bacana. Talvez esse 5 de Blur tenha sido um pouquinho fraco. Vamos ver, vamos ver. Comentários. Ah, vocês acabaram de não. Coisa mais chata esperar sempre carregar. Isso que é foda, isso que é foda. Mas enfim, ó, tá vendo? Já ficou uma sombra mais difusa. Inclusive agora eu quero explicar uma coisa pra vocês, que é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui razoável, só para conseguir explicar um negócio pra vocês. O que que acontece? Sombras, no caso, essa sombra do ZBrush, ela acaba sendo meio errada. Então você fazer um render só usando ela, só usando uma sombra, pode acabar ficando meio esquisito. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho minimamente decente para representar isso aqui. Pá, aqui assim, fazer um pouquinho de perspectiva aqui, né? Pá, pá. Nossa, errei tudo aqui. Mas tudo bem. Enfim, o que que acontece? Pensem de que isso aqui é uma sala, né? No caso, eu vou pintar aqui porque essa parede aqui está na nossa frente. Mas enfim, então o que que acontece? Se tiver uma bola aqui bem no meio e você puser uma luz aqui em cima, então essa luz ela vai iluminar essa parte aqui principal, certo? Essa parte aqui vai ficar mais colorida, né? Porque é onde que a luz está batendo diretamente. E aí aqui embaixo se forma a sombra, certo? Só que aí o que acontece? Depois que a luz bate aqui, a luz ela vem para cá para o chão também. E aí vamos supor que o chão seja branco. Então ele vai refletir essa luz para cá e vai voltar para a bola. Entende? Então essa mesma luz ela vai iluminar um pouco dessa parte aqui de baixo. Essa mesma luz ela vai rebater daqui da bola para baixo. Então ela vai suavizar essa sombra aqui. Então não vai ficar uma sombra completa e tão marcada. Vai ficar uma sombra mais difusa. É natural. Isso daqui tipo, é muito difícil de você ver uma sombra que ela simplesmente acabe de uma vez só. Que tipo seja uma linha e pronto. Entende? Ela sempre está se desmanchando um pouco.
não tá completamente preto, sabe? Tipo, tá um pouquinho mais claro, assim por diante. Porque vai ter uma difusão na sombra por conta das outras coisas que batem. O ZBrush ele não faz esse tipo de cálculo. Ele só conta um outro tipo de sombra, que é a sombra por projeção, se não me engano. Que é tipo assim, se tiver, vamos supor que tem um quadrado aqui. Aí essa luz está vindo nessa direção para poder bater nesse quadrado. Então por vir nessa direção, nessa mesma direção aqui, vai ter uma sombra do quadrado, certo? Porque fez a projeção. Então aqui vai ter essa sombra. Essa é a única sombra que está contando dentro do ZBrush, entende? Já tem os outros softwares que eles fazem o cálculo de luz para você. Né? Se não me engano, o Maya ele faz o cálculo, se não me engano, o 3D Max faz esse cálculo. Então, você põe aqui e você marca, tipo, eu quero que tenha uma luz nesse ponto, eu quero que tenha uma luz nesse ponto, eu quero que tenha uma outra luz nesse ponto. E aí você define a intensidade de cada uma, a cor e etc. E ele vai fazer todos os cálculos, entendem? Então, bem, por conta disso, quando você for fazer um render de ZBrush e Photoshop, então você tem que fazer alguma coisa para poder passar a impressão, uma falsa impressão, né, de que essas luzes elas estão rebatendo, de que está tendo difusão, de que está tendo um subsurface scattering e mais uma porrada de coisa. Você vai ter que fazer isso na mão, mas isso também pode ser benéfico, porque aí você foge só da realidade, você pode explorar algumas coisas, explorar uns pontos tipo, seria muito maneiro se a sombra ela viesse assim, ó, pá, ponto dona aqui e tal, e se estendesse para essa região. Você pode fazer essa impressão usando o Photoshop. E aí você pode fazer essa impressão e colocar uma luz aqui em cima. De repente fazer isso com um Blender ou com Maya da vida seria muito difícil. Dentro do Photoshop já é mais fácil de fazer uma coisa assim. Então você pode forçar alguma coisa. Então você que escolhe qual que é o software que tu vai utilizar. Se você quer prezar mais por algo mais real ou por algo menos real. Eu percebi de que o Blender ele também não calcula muito luzes de rebatimento, né? Que são essas luzes que bateram numa parede e depois voltaram pro personagem. Mas enfim, também é um software que faz os cálculos e que você pode posicionar as luzes tudo bonitinho que vai fazer o cálculo para ti, certo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rock. Quem é Rock? Não sei, mas ok. Boa noite. E nossa, novos espectadores, sejam todos muito bem-vindos. Espero que aproveitem bastante essa live e aprendam muito. Bom, enfim. Então, já expliquei essa questão, né, da difusão da sombra e tal, sobre como que ela se projeta, como que ela se forma e etc. Então, beleza. Então agora, vocês já estão cientes disso, a gente vai escolher as luzes. Escolhendo a posição das luzes também tem mais uma coisa para poder constar aqui para vocês, que é o seguinte. Bem, eu acho que isso eu vou precisar demonstrar de uma outra forma. Deixa eu ver se eu consigo explicar mais ou menos para vocês o que eu quero fazer. O que acontece? Existem alguns tipos de luzes principais que você utiliza dentro de um render, dentro de uma fotografia. Sabe aqueles cenários fotográficos? Enfim, as pessoas elas usam alguns tipos de luzes. Então o que acontece? Tem, em primeiro lugar, a luz principal. Qual que é a função da luz principal? Cada uma dessas luzes tem uma função, tudo bem? A luz principal, ela serve para você iluminar as coisas que você mais quer dentro do seu personagem. O que você quer dar ênfase, o que você quer dar foco. Então vamos supor aqui que dentro desse personagem eu queira dar foco, não sei, nessa caveira, nesse crânio aqui que ele está segurando. Então eu vou mover a luz principal mais para cá, porque eu quero que ilumine o crânio. É isso que eu quero que seja o principal, certo? Só que aí quando tu fizer aqui uma visão dessa luz principal, você vai perceber de que vai ter muita sombra, muita parte oculta, muita coisa que ainda não está 100%. Legal que agora a gente vai ter que esperar carregar de novo. Gente, uma coisa, antes de começar a live, era para ter chegado uma comida que eu pedi e ela só chegou durante a live. Então, minha avó veio aqui trazer para mim e aí tá na minha frente um prato delicioso. Então, vou aproveitar esses momentos que estiverem carregando para vocês poderem fazer pergunta e para poder também dar uma mordida que eu também tô com um pouquinho de fome. Enfim, é isso. Bem, caraca,
Eu mexi o modelo. Que droga. Mas enfim, vocês podem olhar aqui nessa imagem. Deixa eu até salvar aqui. Eu vou criar. Acho que eu vou apagar essas todas que estavam aqui antes. Deixa eu ir lá na minha pasta para poder apagar isso aqui. Que eu vou criar um novo grupo de imagens aqui. Deixa eu ver. Goblin Xamã. Deixa eu dar um delete. Beleza. E aqui eu vou colocar as novas imagens. Vamos colocar aqui exemplo. Só um X, né? Só para constar, né? Bem, aí eu vou abrir esse X aqui, só para vocês verem. Certo, então o que acontece? Vai ter muita coisa que vai ficar escondida para você definir uma luz principal. Claro que aqui eu fiz um exemplo escrachado, né? Porque tem aqui todo o cabo, né? Do cajado e tal, que está fazendo sombra. Então vai ficar aqui umas sombras pelo corpo, umas sombras aqui pelo canto. Vai ter sombra em um monte de canto sem sentido. Então, bem, você definindo isso, definindo quais são as principais coisas que você quer que apareçam e as principais sombras que você quer dentro do seu modelo, então vão ficar ainda umas partes muito escondidas que às vezes você não quer que fiquem tão escondidas. E aí entra a segunda luz que eu quero constar para vocês, que é a luz de preenchimento. Essa pode ser uma luz um pouco mais fraca, porque a intenção dela é só não deixar tudo escuro, entende? Então você pode pegar a luz que você quer de preenchimento para você poder deixar o modelo um pouco mais sutil, sabe? Já, vamos supor, já tem essa luz aqui que eu tinha feito, né? Só para mostrar para vocês. Agora sim. Certo. Já tinha essa luz aqui que eu fiz para mostrar para vocês e aí deixou com aquelas sombras muito loucas, certo? Então vamos supor de que eu quero deixar um pouco mais sutil. Aí eu venho aqui, diminuo a intensidade. Eu não vou diminuir aqui, que senão eu perco essa daqui que já está salva. E aí eu dou mais um render. Vou aproveitar aqui para poder dar uma mordida. Um momento. Aí. A luz de preenchimento serve para você poder deixar tudo do modelo mais visível. Enfim, essa é a função dela. Mas aí às vezes ainda vão ter algumas partes, como por exemplo essa, ou essa, ou algumas outras, mas pelas bordas que vão estar escondidas. Um segundinho. Certo. Então, vão ter algumas partes que estarão um pouco escondidas. E essas partes aqui, a gente pode mostrar elas de um jeito, que é o seguinte. Existe um terceiro tipo de luz, né, que é a backlight. A backlight ela serve para você mostrar o contorno do modelo. Então, por exemplo, se aqui essa parte está escondida, essa parte está escondida, vai ficar meio complicado a visualização do todo. E você também não vai ter tanto uma sensação tridimensional. A backlight serve justamente para isso, para mostrar o contorno, para ter essa sensação tridimensional. Então, quando você move a luz aqui para cá, vamos supor, estava com o ombro, né, aqui, essa parte aqui, mas desse lado escondida. Então, você pode mover a backlight mais para cá. E aí você vai mostrar justamente esse pedaço que estava escondido. Então, você dá aqui o render. E aí ele vai criar a luz principalmente por essa região aqui. Ok? E essa que é a função da backlight. É poder mostrar aqui o contorno. É para poder deixar o modelo bem tridimensional. E isso enfim, é importante dentro do render. Ok? Então tá certo. Essas são as luzes que eu queria comentar com vocês. E agora vamos posicionar elas de acordo com o que a gente quer. Agora que vocês já sabem quais que são as luzes, o que eu fizer vai fazer muito mais sentido. Bom, como principal, eu quero dar uma escondida no olho do personagem para deixar mais dramático e também para dar um certo tom de mistério, para ele parecer um pouco mais vilanesco. É essa a minha intenção.
Então eu quero fazer alguma coisa até um pouco talvez parecida com a luz da lua. Então eu posso deixar essa luz azul. Você pode fazer isso aqui pelo próprio ZBrush, né? Fazendo uma coisa assim. E deixar a luz azul, você põe na cor que você quer. Mas eu prefiro fazer essa parte pelo Photoshop. Eu acho que fica muito melhor essa visualização. Então eu vou deixar aqui essa luz nesse esquema. Eu quero que mostre um pouco do crânio também. Eu quero que fique aqui um pouco mais diagonal, mais pela direita, porque aí a luz, as sombras vão vir nesse sentido. Essa é a intenção que eu tenho a primeiro momento. Então vamos posicionar aqui e vamos aguardar ficar pronta essa imagem. Ok? Gente, vai mandando dúvidas, que aí eu vou fazer o seguinte. Eu já percebi que comer durante a live não vai dar certo. Então eu vou ficar olhando aqui o chat sempre que estiver renderizando, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou aproveitar esse momento aqui para poder ler o chat. Tudo bem? Então, beleza. Olha só essa luz principal, ó. Cobriu o olho, deixou a sombra nesse sentido, mostrou aqui o crânio, cobriu o olho do crânio também, que ficou muito foda. Ai, caraca. Ou eu vou manter isso, mas acabei de ver uma coisa. Isso daqui tá... Esse, esse crâniozinho aqui do passarinho tá no caminho. Deixa eu só dar uma rotacionada nele assim. Pronto. Isso é legal também, fazer as formas interagirem. Como... Isso daqui foi proposital, de deixar os ossos e as coisas assim em cima da mão. Pra poder... As formas seriam uma interação. E, não sei, me passou uma sensação maneira a ideia de ter esses ossos e essas coisas aqui em cima da mão do personagem. Beleza. Deixa eu colocar aqui, naquela visão que eu tinha dito. Oh, caramba, tem esse osso aqui ainda. Que porcaria. Por que eu só fui perceber isso agora, né? Em live. Ótimo. Vamos lá. Agora é só dar aquela luz de novo, né? Já tá programadinho. Só clicar. E bem, ok. Vamos esperar pela nossa luz principal. Ah, caralho. Esqueci de uma coisa. Merda. Mas eu vou salvar umas imagens dessa luz principal que eu coloquei. Então vamos lá. Vindo aqui em Render, em BPR Render Pass, você tem acesso aos tipos de imagens sedimentadas, né, que fez aqui. Então, por exemplo, tem a informação da silhueta, que é uma máscara que inclusive pode ajudar a gente e muito no Photoshop. Tem as informações de sombra. Tem as informações de proximidade, que é esse depth, que é o que está mais próximo vai ficar em branco e vai ter mais destaque. Tem as informações do modelo meio que como um todo, né, da escultura. E aqui tem o total, né, disso tudo. Aí você pode vir aqui em Render Properties. E aí você pode ativar mais coisas, tipo Ambient Occlusion e o Subsurface Scattering. Bom, eu me dei conta de que eu tinha esquecido de fazer uma imagem neutra. Então, eu vou desativar tudo, no caso, porque eu quero um modelo, tipo, zerado, sem nada, certo? E eu vou dar um render. Você vê que é até mais rápido porque é uma coisa mais neutra, né? Ah, caramba, eu esqueci de uma coisa. Tinha que redefinir a luz, porque o Basic Material por si só, ele já reage à luz, à posição que está. Então vou ativar tudo primeiro, vou dar o render, em seguida eu vou pegar as imagens que produzir a partir deste render, certo? Aquelas coisas, né, da sombra, da luz, etc. Ok? Tá certo, sem mais comentários. Gente, conversem comigo, vamos lá. Senão, sei lá, fico meio perdido, não sei se vocês estão compreendendo tudo, o que vocês estão achando do que eu tô falando. Se vocês perceberam alguma coisa a mais, se tem uma coisa que querem acrescentar, etc. Enfim, vamos conversar, vamos conversar. Diálogo, guys. Certo. Preparei aqui a imagem. Beleza. Deixa eu vir aqui. Render. BPR Render Pass. E eu vou salvar todas essas imagens aqui, certo? Então vamos lá. Salvar Composite. Eu vou só escrever aqui atrás Goblin.
Vou vir aqui no próximo. Aliás, o Composite não precisava nesse momento. Droga, mas tudo bem. Death, né? Goblin, Death. Ops, Render. Vim aqui no Shadow. Escrever também, Goblin, Shadow. Esse AO aqui, Goblin, AO. Vir aqui em Mask, Goblin, Mask. Subsurface Scattering, Goblin, Subsurface Scattering. Ok. Beleza. Só não vou salvar esse aqui porque esse daqui não vai me auxiliar em nada. Esse daqui também agora não ia me ajudar, mas eu peguei do mesmo jeito. Foi vacilo meu, mas tudo bem. Então agora eu vou colocar uma luz neutra, né? Uma luz retinha aqui para poder mostrar tudo mesmo. Eu vou deixar ela menos intensa, acho que assim, só um pouco assim. Pá, aqui 3 assim tá bom, beleza. E eu vou tirar todas as coisas aqui, né? Todas as propriedades que tinha. Porque agora eu quero só o Goblin, ok? Só ele e essa sensação tridimensional que ele tem. Não quero mais nada, ok? Isso daqui vai ser meio que a base para o nosso render. Isso daqui vai ser o zero que ele vai ter. E a partir desse zero, a gente vai começar a adicionar informações. Profundidade, a gente vai adicionar sombras, a gente vai adicionar umas coisas caramba, da sombra de oclusão, etc. Enfim, então eu vou pegar essa imagem aqui. Agora sim, eu vou salvar como base. Vou até apagar tudo aqui, porque esse daqui vai ser o zero dele, né? Goblin, base. Ok? Então eu vou abrir já essas coisas no Photoshop. Ficar aqui em... Caraca, cadê? Goblin. Não, esse daqui é outro. Goblin Xamã. Aqui. Deixa eu só deletar esse exemplo aqui. Eu vou deletar isso aqui também. Pronto. Agora eu vou abrir isso aqui tudo. E vou vir aqui no Photoshop, que eu tinha esquecido de deletar umas outras coisas que estavam aqui antes. Deixa eu vir aqui. Eu vou deletar esse. E vou deletar isso aqui também. E deletar esse aqui também. Importante. Certo. Eu vou passar a base lá para o cantinho. Cadê a base do Goblin? Tá aqui em algum lugar. Achei. Certo. Que nem eu disse, esse daqui vai ser o ponto zero nosso, né? Então a primeira coisa que a gente vai implementar aqui são as sombras. Então o que a gente faz? Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. Vem aqui, dá um Ctrl V. Agora a gente tem aqui as sombras. Só que ela está inteira aqui. E eu não quero todas as informações que ela tem. Dentro do Photoshop tem uma opção para você poder sedimentar o que você quer recolher dessa imagem. Então você vem aqui, ó, nessa partezinha aqui em cima das camadas, esse normal, e aqui vai ter opções, né? Tem escurecer, multiplicação, sobreposição de cores, sobreposição linear, cor mais escura, clarear, etc. Vai ter um monte de coisa aqui, certo? Então vamos escolher esse aqui, ó, multiplicação. E aí aqui ainda está no 100%, né? Tá aquela luz completa, tá aquela sombra completa, né? Que a gente não queria. Eu vou reduzir essa sombra para 50%. Vamos ver. Ah, caramba. Acho que esqueci de uma coisa. Por eu ter feito essa imagem aqui com uma sombra reta, acho que ela acabou absorvendo algumas coisas, né? Porque está no Basic Material. Deixa eu tentar no Matchcap dessa vez, então. Para poder não influenciar muito dentro do modelo. O problema é que o Matchcap ele tá é um pouco brilhoso, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Depois, umas coisas que eu for fazer no Basic Material vai compensar. Fazendo uma nova base aqui para ele. Deixa eu abrir essa nova base. Certo. Deixa eu pegar aqui, Ctrl A, Ctrl C. Pegar aqui. Pronto. Deixa eu testar dessa vez.
multiplicação. Aí, beleza. Agora vamos diminuir a intensidade. 70, 60, 50. Tá. Cara, eu acho que eu vou usar o... Eu vou usar esse daqui. Não. Deixa eu pegar, fazer uma nova base. Eu vou fazer com a luz como estava antes. Vou pegar aqui o Basic Material. Eu vou refazer. Eu vou voltar aqui porque eu tô vendo de que dá falta quando a luz base, quando o modelo base não tá com a luz principal. Então eu vou manter o modelo base com a luz principal. E é isso. Eu não estava atento nisso antes. Acabei de perceber de que tem que se atentar nesse ponto. Senão fica meio esquisito. Então beleza, vamos vir aqui em Render Properties. Vamos ativar tudo. Eu vou refazer as principais luzes, né, do personagem. Deixa eu pegar aqui, Light. Eu quero que a luz principal seja bem top, né, por aqui, bem por cima. Aqui. Vai iluminar essa parte. Agora sim, vamos fazer. E eu vou dar uma olhada nos comentários enquanto isso. É foda, se todo minuto que a gente perdeu com o BPR desse R$ 1, a gente tava rico. Nossa, cara, BPR consome muito tempo. Muito tempo. É complicado. Cara, se pá que eu podia ter decimado o modelo, porque decimando o modelo ele fica mais leve e aí é mais tranquilo de levar. Mas agora a gente já tá em live, decimar ia consumir mais tempo, eu não vou fazer isso agora não. Enfim, para os seus renders, vocês podem decimar o modelo, que é uma boa que consome um pouco menos de tempo. Então tá certo. Acho que eu vou deixar esse olho aqui aparecer um pouquinho. Eu gostei dessa ideia de um olho aparecer um tanto. Mas aqui ainda não ficou exatamente como eu queria. Ainda quero um pouco mais sombra. Então eu vou subir um pouquinho essa luz aqui. Ei, caramba, passei a luz lá pra trás. Aí agora voltou pra frente. Beleza. Deixar ela aqui. Vamos lá de novo. Cara, se não for dessa vez eu vou ir direto só pra não consumir tempo, tá? Mas é bom fazer testes. É bom decimar o modelo antes de tudo. Ok? E enfim, é bom fazer essas coisas para poder facilitar o processo. Acho que vamos nesse mesmo, né? Talvez eu tenha dado um pouco de blur demais, que eu percebi de que deu uma escurecida nessa região. Porque o blur ele escurece não só a sombra, ele acaba estendendo um pouco. Mas tudo bem. Enfim, então vamos manter desse jeito. Só por conta da live, né? Mas entendam de que vale a pena você tirar um tempo a mais para poder fazer essa coisa, ok? Então vamos mandar esse modelo aqui para o Photoshop. Vou salvar tudo aqui e vou levar lá para o Photoshop. Vamos lá de novo. Fazer todo esse processo. Render. Ok. Vamos lá, render. Vim aqui no Shadow. Render. Vim aqui no Depth. Tá salvo. E render, vir aqui. Composite. Não vou salvar isso aqui não. Agora eu vou tirar as coisas aqui, né? Tirar o Shadow. Se pá o Shadow, acho que não tem problema de manter não. Mas, enfim. Eu vou dar um Custom 2 aqui porque eu sou meio neurótico. Vai que tenha tirado um pouquinho na telinha. No final, na real, não tirou nada, né? Mas só pra não ficar
com a consciência pesada ou com receio. Bom, de qualquer forma, vamos salvar aqui essa versão base, né? Esse zero para poder colocar. E na real, parando pra pensar, acho que ter deixado o Shadow talvez vai deixar com uma sombra muito forte. É, deixou. Deixa eu tirar aqui pra fazer. Pelo menos esse próximo vai rapidinho. Vamos de Matchcap. E eu vou trocar aqui. O Matchcap ele é um material mais escuro. Então eu vou deixar tudo num branco assim mesmo. E aí eu vou dar mais um BPR. Aí tá certo. Aliás, eu vou só deixar um pouquinho mais escuro assim. Só de leve. Acabou ficando branco demais. Tudo bem. Assim, acho que assim tá bom. O Basic Material para poder fazer essa base não estava funcionando muito bem, então eu fui de Matchcap. Vamos fazer base só, que esse daqui eu quero que seja o principal. Então beleza, agora vamos retornar ali para o Photoshop. Vamos abrir essa nova base que eu fiz. Vamos lá. Eu demorei para aprender a fazer esses renders pelo ZBrush e fazer a composição no Photoshop. Fiz render daquele Goblin umas 4 vezes. Deixa eu ver lá a imagem. Ah, inclusive aqui tem duas pessoas que estão lá no projeto das miniaturas, né? Tem o Marcos, né? E tem o Sérgio. Deixa eu aproveitar aqui para poder mostrar aqui para vocês. Marcos, Paulo, aqui. Esse Goblin aqui que você tá falando, né? Mas ficou legal, ficou bacana o render. Você colocou aqui a backlight, né? Tal, legal. Ficou bem preenchido. Eu gosto de renders bem dramáticos, tá ligado? Mas esse daqui ficou legal também. Eu gosto de colocar essas sombras e tal. Eu gosto de brincar muito com sombra. Você fez aqui uma vilheta, né? Colocou uma sombra assim em volta. Acho que fica bem legal essa questão também. Bem bacana. Essa luz aqui por essa parte. Legal, acho que você teve uma boa consciência aqui enquanto foi fazer seu render. Talvez dá um pouco mais de destaque aqui no rosto. Tem um negócio lá do Death, né? Ele serve pra você colocar alguma coisa um pouco mais à frente. Às vezes seria legal dar um pouco mais de destaque no rosto e aí você esconde um pouquinho o corpo. Talvez ficaria maneiro. Mas enfim, maneiro. Bom, esse daqui é o Marcos Paulo. Ele está fazendo um projeto sensacional dentro do nosso projeto de miniaturas. Já está bem avançado dele, já logo logo está pronto. Pode mostrar aí seu projeto, Marcos? E também tem o Sérgio, deixa eu mostrar aqui para vocês ó, o Insta dele também. Deixa eu abrir uma nova guia para ficar os dois aqui. Ser assim, aqui ó. Este rapaz que também está fazendo um trabalho muito maneiro de um orc. Ele entrou um pouquinho depois, então ainda faltam umas coisinhas no projeto, mas até o prazo estar pronto e vai estar maravilhoso, vocês vão ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês também que já está bem encaminhado, está com um design bem legal. Aqui. Tá ficando maneiro esse orc aqui, hein? Quer dizer, e o do Marcos. Deixa eu ver aqui se o Marcos deu um ok. Ah, aí sim, beleza. Então vamos lá, vamos mostrar também o troll que o Marcos está fazendo aqui também tá ficando muito foda. Eita, cara. Cadê? Aqui. Ah, acho que essa daqui é a imagem mais recente que eu tenho. Tem uma mais recente no grupo, né? Deixa eu aproveitar aqui para mostrar. Pá. Só projeto sensacional. E é isso aí. Só lembrando vocês que vocês podem divulgar à vontade, tá? Tem medo não. Pode soltar aí. Eu vou fechar aqui o Discord, não vou mais mexer nele enquanto estiver durante a live. Aí, beleza. O troll tá muito massa. Ok. Coloquei aqui a sombra no Goblin. Defini aqui onde é que ela fica e tal. E eu vou diminuir a intensidade dela. Tá? A gente seleciona aqui o multiplicação, né, para poder... Peraí, eu já coloquei o novo Goblin. Só para confirmar aqui. Base Goblin. Acho que o novo ele tá mais claro. Beleza, agora sim. Vamos lá. Ctrl A, Ctrl C.
por aqui nesse Goblin. Pera aí. Deixa eu confirmar. Eita, esse daqui ainda não é o novo não. Cadê o novo que eu fiz? Ah, o novo eu escrevi base Goblin, e não Goblin base. Parece que não tá certo aqui. Um segundinho. Cadê? Tá... Meu Deus do céu. Ah, nossa, tava lá no final, nem tirei do negócio. Deixa eu arrastar pra cá, eu gosto de deixar ele no cantinho que fica mais fácil de achar. Não. E ok. Agora eu vou pegar essa imagem aqui e vamos diminuir essa intensidade pra... Quer dizer, primeiro tem que colocar aqui o multiplicação, né? Para poder pegar aqui só a sombra, ou então tem alguns outros, né, sobreposição de cores, sobreposição linear. Se você vê que tem algum que você curtiu mais, você põe. Multiplicação ele é um pouco mais neutro, né? Enfim. E eu vou diminuir um pouquinho essa sombra. Eu vou deixar no 70, 80, 80 tá bom. Ok. Na real, tá um pouco forte para algumas partes, para outras ele tá um pouco mais sutil. Aí vem uma outra coisa que vocês podem fazer, ó, que é uma coisa que é legal do Photoshop, que é o seguinte, vamos supor, eu disse pra vocês que eu queria a sombra principal aqui no olho, né, e tal, que eu queria que essa parte ficasse bem forte, mas, por exemplo, aqui no corpo eu não precisava que ficasse tão escuro, assim, tão oculto. Então tem essa ferramentinha aqui, que é a máscara de camada, que ela serve basicamente para você escolher qual parte você quer que apareça e qual não. Então o que acontece aqui na máscara de camada? Tudo que você colocar em branco vai aparecer dentro do modelo. Aqui só existe branco e preto nessa parte. E tudo que você colocar em preto vai ficar oculto. Então, por exemplo, eu vou só apagar essa parte aqui. Tá preto agora. Então vocês vão olhar aqui, ó. Eu apaguei a sombra que tinha aqui. Então aqui, ó, eu posso apagar as sombras. Pera aí, deixa eu... Tô no negócio errado, né? Aqui, ó. Aqui eu posso apagar as sombras passando aqui a cor preta, certo? Então eu posso escolher, em vez de um preto ou de um branco, um meio termo aqui, né? Colocar um cinza, assim. Aí eu posso, para poder deixar um pouco mais natural, pegar um desses pincéis que eles se desmancham, né, conforme o tempo. Posso diminuir a opacidade, enfim. E aí quando eu passar aqui, ó, peraí que a opacidade ainda talvez esteja um pouco alta. Ah, certo. Acho que eu preciso escurecer um pouco mais isso aqui. Ah, não. Nossa, estou fazendo o caminho oposto. Tem que fazer aparecer, mas não aparecer muito. Então é mais pro branco, só que um pouco mais cinzentado aqui. Então a gente faz assim, ó. Agora sim. E aí a gente pode suavizar a sombra dessa parte. Ó. E eu vou fazer justamente isso. Eu vou suavizar essa sombra. Lembra daquela questão que eu comentei? De que no Photoshop você pode fazer as sombras conforme você quer, você pode balancear. Esse é um dos benefícios. Eu vou passar por essa região aqui, essa sombra. Eita, o braço estava escondido aqui, eu não quero mostrar, eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu queira suavizar. Quero suavizar um pouquinho aqui, aqui também e aqui também. Então beleza, aqui já deu um toque, né? Antes estava no zero, agora eu coloquei uma sombra, o modelo ficou mais dramático, né? Ok, agora a gente pode colocar aqui, isso daqui que ele vai definir uma coisa que a gente chama de Ambient Occlusion, que é o seguinte, tem umas partes do nosso corpo, né? Quer dizer, umas partes que sempre ficam juntas, né? Sabe quando você junta dois objetos e aí no meio dele forma uma sombrinha? Tipo aqui, ó. Isso daí é o Ambient Occlusion, né? A oclusão de ambiente. Enfim, a gente pode colocar aqui. E eu vou fazer uma coisa. Eu quero que a Ambient Occlusion seja um pouco mais azulada. Você lembra daquela coisa que eu falei da luz da lua? Isso daqui é uma coisa que pode dar um toquezinho, né, no personagem. Vou deixar um pouco mais azul assim. E aí eu vou mesclar as duas coisas. Ok? Agora tá com Ambient Occlusion, mas está um pouco mais azulado. E aí eu posso vir aqui, né, em multiplicação, ou sobreposição de cores, sobreposição linear, enfim. Eu venho aqui na que eu quiser. No caso eu quero essa aqui multiplicação mesmo. Ficou ainda bem fraquinha. Qualquer coisa eu posso duplicar, né? Eu posso colocar outra. E aí eu faço o mesmo rolê aqui. Deixa eu dar um ajuste. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui como é que fica com a cor ou sem a cor. Ó, sem a cor.
com a cor. Sem, com. Muda um pouquinho, né? Enfim. Dá pra eu duplicar essa camada, porque aí ela faz o efeito duas vezes. E aí pode ficar um pouquinho mais forte, ó. Pronto. Qualquer coisa dá pra mesclar as duas, assim também, ó. Deixa eu mesclar pra baixo. E aí, beleza. Deixa eu ver aqui só isso daqui. Ah, maneiro. Eu vou reduzir um pouquinho, não quero esse 100% agora. Agora eu quero um 70%, acho que fica legal. Beleza. Tá um pouco mais bacana agora. Então, beleza. Vamos encontrar mais coisas aqui dentro do que a gente pôs no personagem. A gente já pode incluir o Death, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o Death? Eita, não pus aqui o Death, não? Não, eu não coloquei. Eu não adicionei. Deixa eu colocar. Ok. Ctrl C. Beleza, agora eu venho aqui na base do Goblin. E aí o Depth, como eu estava dizendo para vocês, ele serve para colocar essas informações de profundidade. Então, por exemplo, aqui tá tudo branco, vai ficar tudo claro. E lá no fundo vai ficar tudo escuro. Então, se a gente colocar aqui escurecer ou multiplicação, ó, tá vendo? Já cria esse efeito. É legal o Depth para você dar uma prioridade para alguma parte do modelo, ok? Então, bom, eu vou fazer duas coisas aqui. Vocês se lembram da ferramenta aqui da máscara que eu expliquei para vocês? Tem uma, tem aqui, ó, essa imagem que ela serve perfeitamente como uma máscara. Ela vai seguir exatamente o contorno do personagem. Por que que eu pensei? Por exemplo, tá aqui o crânio como a parte principal porque ele de fato está na frente. Mas e se eu não quiser o crânio? E se eu quiser que o rosto dele apareça? Eu quero que o rosto dele apareça e que ele seja prioridade também. Então, o que que eu faço aqui? Eu posso colocar no personagem, né, essas coisas, posso passar aqui a cor branca, porque aí ele vai dar prioridade para essa parte aqui. E aí, para poder ficar um pouco mais natural, né, isso para poder não sair do corpo, porque por exemplo, se eu passar por essa parte aqui, por fora, pode acabar afetando o fundo. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou criar aqui uma máscara de camada e eu vou colocar aqui essa máscara. Agora eu vou passar o meu brush, né, no branco, por onde eu quero que apareça um pouco melhor. Eu vou aumentar o tamanho aqui dele, que eu acho que esse 100 ficou um pouco baixo, né? Aqui, beleza. Dá um pouquinho de... Eu vou... Deixa eu ver se eu... aumentando o fluxo ou diminuindo ele, que aí ele se desmancha mais. Ah, é diminuindo, pelo jeito. Certo. Então eu vou dar um toque a mais aqui pela parte da frente da orelha, que é de cima, né? Dar um pouco mais de atenção para essa região. Aqui também, um pouquinho. Vou passar de novo aqui pela cabeça, que a cabeça eu acho que é um ponto muito, muito, muito importante. Passar um pouco aqui pelos chifres. Não, peraí, tem que ir numa passada só, porque senão vai somar um branco com outro, que eu diminuí a opacidade, então ele tem um limite, né? Mas aí a gente vai passar, a gente passa uma vez só, e aí já fica certinho, mais ou menos no que a gente quer. Opa, esse daqui eu não quero tudo. Quero só essa parte principal aqui. Eu forço um pouco mais a minha caneta digital, né, para poder parecer um pouco mais alguma outra coisa. Aqui eu quero um pouquinho mais de informação. Beleza, tomar cuidado para isso daqui não ficar artificial, né? Tem que ir bem com cuidado. Eu vou até diminuir um pouquinho minha brush. Sim, passando essa parte aqui. Passar aqui assim. Beleza, assim. Ok. Com muita calma essa parte aqui. Dá até pra você dar um zoom, tirar o tempo, fazer bem devagar essa parte. Tudo 10. E eu vou pegar aqui agora uma cor mais escura, né? Para poder passar por aqui. Porque eu não quero que isso aqui fique tão com tanto realce como tá aqui agora, que tá no completo branco. Eu quero diminuir um pouco para que tenha mais ou menos a mesma profundidade aí, né, que o rosto. Quero escurecer um pouquinho mais a mão. Escurece a mão. Dá mais realce agora aqui pra cara. Dá um realcezinho aqui na orelha. Essa outra um pouco também. Aqui o crânio, mais um tanto. Sim, beleza.
E o corpo eu vou dar uma leve passada, um pouco mais claro, né? Ele deve estar um tanto mais escuro, mas eu passo assim, ó. De forma geral. Só para dar uma esclarecidinha. Beleza. Agora já tá com um pouco mais de sombra. Só que agora vocês se lembram do que eu falei, né? A luz principal já tá fazendo o efeito dela aqui. Ah, é, tem uma outra parte que eu acabei de perceber, ó. Essa sombra aqui ficou muito forte. Eu vim aqui na sombra que eu fiz, né? Vou dar uma diminuída nela. Tá muito, muito, muito forte. Dá uma suavizada aqui. Assim. Vamos. Também pode ter um pouco de afetando um pouco por conta disso aqui que eu fiz. Deixa eu vir aqui. Diminui, diminui. Ué. Ah, cara. Ah, é, tem que dar uma escurecida aqui. Poderia fazer assim. Ok. É, não deu tanta diferença assim, mas suavizou um pouco. Tá um pouquinho melhor. Qualquer coisa eu passo um brush branco assim numa camada normal por cima, se estiver incomodando muito. Mas enfim, beleza. Agora já tem essa base. Então o que a gente faz para poder adicionar mais luzes aqui no ZBrush? A gente define aqui o material que quer. Eu gosto da luz que o Basic Material faz. Eu já venho aqui, ativo essas sombras, né? Eu vou ativar o Shadow e o... o Shadow e o Ambient Occlusion, porque às vezes ele cria um pouquinho de sombra também. O Subsurface já não cria. Então beleza, eu vou vir aqui no Render, BPR Render Pass, e eu vou criar as outras sombras. Então vamos lembrar aqui quais que eram que eu tinha dito para vocês. Tem a primeira, que é a luz principal, que eu já coloquei aqui, né, iluminou mais essa parte aqui do crânio, quer dizer, da cabeça desse crânio, né, do cajado e tal, e aí deixou o corpo um pouco mais oculto. Então eu vou fazer uma luz nessa direção aqui, ó. Ah, que legal. Tem que fazer uma camada normal para poder mostrar isso. Uma luz nessa direção aqui, porque aí eu quero que ela dê uma iluminada mais para preencher essa parte aqui, preencher essas sombras aqui vazias. Dá para fazer um pouco de frente também, porque tem bastante sombra nessa região aqui. Se bem que essa sombra mais de contorno aqui, ó, dá para eu cobrir mais com uma luz de fundo, né, ó, a backlight. Deixa eu ver se tem mais comentário. Caraca, não sabia dessa ferramenta de máscara que você está fazendo agora. E é bem legal, ela é bem, bem legal. Enfim, beleza. Seguindo aqui. Então vamos posicionar aqui a nossa luz nessa vista aqui mais de frente, mais aqui por este lado, que eu quero que dê foco aqui, mais a essa parte aqui do corpo dele, né? Eu vou diminuir a intensidade dela, deixar ela mais fraquinha, talvez no 2 e pouquinho, assim. Qualquer coisa eu posso deixar um pouco mais fraco, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor base do modelo para uma cor mais escura. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não vou pegar a, a imagem toda, tá? No caso, o que acontece? Não tem um recurso aqui para você pegar só as luzes, tem recurso para você pegar só as sombras. Mas aí para você poder pegar as luzes, o que você faz? Você deixa o modelo preto, você pode pegar esse outro Basic Material aqui, que ele faz uma luz um pouco mais brilhante, esse outro aqui. Enfim, você vê o que tu prefere, ok? Eu vou deixar no Basic Material primário, né? Porque eu quero essa luz aqui. Eu vou deixar ele, o personagem todo preto. Não 100%, que eu não quero tirar tudo dele, né? Enfim. E eu vou dar um render com isso aqui. Daí ele vai calcular de novo. E a gente vai usar essa imagem para o nosso modelo. Ok? Vamos esperar carregar. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, manda aí que eu vou dar uma olhada. Ai ai. E aí, Henrique, chegou por agora? Seja muito bem-vindo. Eu não vi mensagem sua antes. Ah,
Entendi. Tá certo, tá certo. Então, seja bem-vindo. Perdeu umas explicaçõezinhas interessantes, mas depois vai ficar a live disponível, aí você pode olhar. Tem umas coisas bem legais que eu falei aqui. Ó, funcionou já o render, né, que eu fiz. Você vê que deu prioridade justamente para essa parte, principalmente para a barriguinha dele. Isso é até legal. Eu vou salvar como Goblin Luz P, né, de preenchimento. Mas eu vou testar uma outra luz aqui, porque eu quero ver se eu consigo cobrir o corpo dele mais como um todo, né? Então eu vou, ó, aqui eu acho que vai ficar legal. Vamos testar? Ih, carregando. Tem que aguardar agora. As esperas do BPR. Então, eu não vou fazer o render oficial, porque o Goblin em si não tá pronto. Tem mais coisa pra poder fazer nele. Mas, enfim. Hum, eu gosto do render no Photoshop. Varia do personagem, sabe? Eu tem, por exemplo, o render principal, o render que eu fiz para uns personagens da Evolution, eu fiz no Blender, né? Então, ele faz o cálculo pra ti, né, e tal. Mas eu às vezes acho legal do Photoshop porque dá pra eu brincar com essas luzes, sombras e tal. Eu tô pegando mais gosto por agora do resultado que fica. Eu acho bem maneiro posicionar as luzes e sombras como você bem entende. Claro que você também consegue fazer um tanto disso, mas vai matar um pouco, sabe? Se você fizer num Blender da vida, num Maya, etc. Só que fica mais realista. Varia da tua intenção. Tem vezes que eu uso Blender, tem vezes que eu uso Photoshop. Eu ainda tenho que tirar um tempo para poder pegar os esquemas do Maya. Mas enfim, hoje eu não tô só falando de Photoshop, né? Eu tô falando de renders como um todo, de luzes e sombras, né? Enfim, então, dependente do software que tu pegar, se você pega essas ideias de como que posiciona luzes e etc, você já consegue fazer. Ok, eu gostei um pouco mais desse, você ainda está cobrindo um pouco dessa parte, mas também porque ela tem profundidade, tem uma ambient occlusion nela, né? Enfim, mas tranquilo. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou salvar como Goblin Luz P2. Que eu salvei um Goblin Luz P, eu vou salvar isso como Goblin Luz P2. Aí eu vou testar as duas, né? Eu vou jogar aqui no Photoshop. Aqui as duas. Acho que eu vou ficar com a P2, né, no caso. Por que não foi? Aí, agora sim. Tá. Uma só tá um pouco mais de cima. Acho que eu nem vou testar a outra. Vou só usar P2 mesmo, direto. Pra não gastar tempo. Mas, tá aqui. Vamos fazer o seguinte agora. A gente vem aqui, clarear ou divisão, tá? Ela serve justamente para você colocar mais luz no personagem, tá? Ela pega as informações de luz que tem aqui. Então, por exemplo, no caso o fundo estava um pouquinho mais claro também, né? Deu uma clareada como um todo. Tem mais umas partes aqui que estão um pouco mais claras e pegou essas coisas aqui. Eu vou pegar essa máscara, porque eu não quero que afete o fundo do cenário, eu quero fundo preto. Então eu vou vir aqui e vou colar esse fundo, e aí vai ficar só pegando as informações dentro do personagem. Então, ó, antes estava assim, agora está aqui, está mais claro. Talvez aqui esteja até claro demais algumas partes, eu queria um tanto de sombra, né? Então eu vou diminuir isso aqui para uns 70%. Vamos testar. A gente vai testando, né? 60%. Vamos testar. 70, 60, acho que uns 65, 62. Pronto, 63 aqui. Eu gostei de como ficou com 63, que não ficou claro demais, ficou bacana. Tem umas partes que acabou clareando um pouco demais, né? Tá vendo? Tipo aqui, ó, acabou dando uma luz muito forte. Eu posso pegar aqui cor preta,
aumentar aqui e passar um pouco por aqui, dar uma suavizada. Eu posso vir em outros que deram destaque para essa parte, como por exemplo o Death, né, aqui. Só que tem que ir com cuidado, na verdade. Isso é importante. Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui. Fluxo, suavização. Não quero deixar marcado. Passar aqui bem de leve. Aqui também bem de leve. Tô dando várias passadinhas de leve assim. Mas para tirar essa marcação aqui extrema. Beleza. Ficou mais ok. Ok. Então beleza, já cheguei aqui num resultado um pouco mais legal, mas ainda que nem eu disse pra vocês, né? Mesmo que eu faça isso... Deixa eu aumentar aqui que agora eu tô achando que tem umas partes que estão merecendo um pouco mais de luz, né? Beleza. Mas tudo bem. O foco tá no rosto, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Com o Death, aí o foco foi pro rosto e para o crânio. Talvez eu tenha forçado um pouco demais, na verdade. Eu vou passar aqui um brush um pouco mais claro pelo corpo. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui, né? Mas enfim, o foco está mais no rosto do que nas outras coisas e no cajado. Nessas duas coisas, certo? O resto está um pouco mais escuro por conta do Death. E aqui por conta dessa luz eu dei uma preenchida, né, no que estava muito escuro, né? Tipo, ó, aqui, ó, esse meio aqui já ficou mais já está mais preenchido, a gente consegue visualizar um pouco melhor e tal. Tem coisas que você pode querer propositalmente deixar mais escuro e tal, no problem. Agora, a gente vai fazer uma backlight, ok? Então, para a nossa backlight, eu quero priorizar esse lado aqui, ó, que esse lado ele está mais escuro, certo? Então eu vou vir aqui no ZBrush novamente, eu vou mudar essa luz para o fundo e eu vou mover ela para cá. Eu vou aumentar a intensidade dela, quero ela mais forte, né, do que essa outra que eu fiz. E beleza. Ok. Deixa eu ver. Talvez uma ideia que eu tive aqui funcione. Eu tô pensando em deixar essa luz aqui azul. No outro Goblin que eu fiz aqui para meu perfil, no outro render que eu tinha feito, quando ele estava no neutro, eu tinha feito uma luz azul, quer dizer, umas sombras azuis, e uma luz laranja, né, para poder... Você vê até que tá aqui de contorno, né, em umas partes e tal. Talvez uma luz laranja funcione. Talvez uma luz azul também funcione. Acho que eu vou usar laranja. Mas enfim, de qualquer forma, eu tenho que salvar essa imagem para poder colocar lá. Eu gostei dessa ideia dela entrando um pouco, mas eu sei que ela não vai entrar tanto. O Basic Material ele dá essa enganada, né, quando dá esse preview. Quer dizer, não é nem um preview, é só mostrando como é que fica o personagem. E aí depois que você dá o render, aí dá um preview mesmo. Enfim, mais um tempinho aí pra vocês, pra soltarem os comentários e tal. Olha só que legal, a live tá com 10 pessoas aqui. Eu vi que tá meio que numa constante, né? Com 8, 7, 9, 10, por aí. Tá montando por esse meio. Isso é bem legal, bem legal. Estou contente com a participação de vocês. Valeu, galera. Uhum. Aí, ó, bem naquela ideia que eu tinha dito pra vocês, ó. A luz aqui de contorno, pelo crânio, pelo cajado, aqui pelo braço dele. Aqui nessa parte aqui, ó, do chifre. Mostrando um pouquinho desses ossos nas costas. Acho que eu vou deixar essa ênfase aqui nos ossos das costas, que eu achei que ficou muito legal. Até porque é uma parte que eu pensei com certo carinho, né, de colocar. E eu parei pra pensar e nesse render não tá mostrando. Simplesmente não tá mostrando. E também que a gente tem que escolher, né? Se vai mostrar a frente ou se vai mostrar atrás. Mas aqui nesse ângulo, se tá mostrando um pouquinho desse osso, talvez valha a pena mostrar. Mas também que nessa visão,
não deixa bem claro de que são os ossos que estão saindo dele. Então talvez não valha tanta pena. Mas a gente vai testar lá no personagem, vai ver o que acha, e aí mantém ou tira, certo? Então, vamos lá. Luz, peraí, Goblin Luz B. Ok? Então vamos abrir esse Goblin Luz B. Ctrl A, Ctrl C. Vocês vão ver que agora vai dar uma mudança muito legal, ok? Então vamos por aqui. Vamos dar um... Ah, esqueci de um negócio. Às vezes vale a pena pôr isso aqui dentro do Def também, ó. Fica legal, ó. Porque isso daqui está ignorando essa hierarquia de profundidade enquanto está lá em cima. Aqui embaixo não rola isso. Beleza. Opa. Deixa eu deixar isso aqui em cima só para poder ver tudo. Beleza. Talvez a backlight eu tire da hierarquia, né? Mesmo. Mas enfim, vamos testar. Deixa eu primeiro ver aqui como é que ela aplica. Olha só, na divisão, ó. Tá vendo esse contorninho que fez aqui em torno do personagem, ó? Ó que legal, que a gente vê um pouco do fundo e tal. Isso é muito maneiro. Agora, eu vou testar uma coisa, né? Aliás, eu vou deixar esse daqui. Vou dar outro Ctrl V. Bora. E aí, beleza. Vou tirar essa visibilidade. E agora eu vou vir aqui em ajuste de cor. Acho que vocês nem conseguem ver, né? Mas aqui, esse balancinho aqui é do equilíbrio de cores. E aí eu vou dar uma luz azul aqui. Ok? Assim. Daí eu vou aproveitar essa luz. Eu vou mesclar com a camada de baixo. Agora, esse negócio aqui é só essa luz aqui, ó. É uma luz que tá meio azulada. Meio luz da lua e tal. É bem nessa ideia que eu tava pensando. Daí eu venho aqui em divisão. E ao invés de deixar só aquela luz básica, deixa uma luz meio azulada. Então vamos testar aqui para ver qual que fica mais legal. Branco ou azulado? Eu vou no azulado que eu gostei bem mais. Eu vou apagar aqui esse branco que ficou. Beleza. Talvez uma luz de preenchimento laranja ficaria maneiro desse lado aqui. É bacana. E até ficar com aquela combinação de cores, né? Do azul e do laranja que dá super certo. Que ficam opostos, né? No círculo cromático. Então dá super certo. Deixa eu já aproveitar aqui. Eu vou colocar essa máscara aqui nessa parte. Beleza. Aí, ó, tá vendo? Agora mantendo esse fundo preto fica ainda melhor, que aquele fundo com cores acaba tirando um pouco dessa ênfase que eu queria. Então tá, eu vou deixar algumas coisas um pouco mais ocultas aqui, né, dentro do personagem. Aliás, eu vou testar uma coisa. Eu vou deixar um pouco mais branco esse Death pra essa parte. Eu quero que mostre aquela partezinha aqui. Pera aí, onde é que tá a outra parte? Deixa eu tirar ele. Ah, tá do lado do pescoço. Ah, tá mostrando aqui. Sou eu que tô moscando. Mas tá certo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui visibilidade. Vou diminuir o tamanho da brush. Vou dar um zoom nessa região aqui, só para conseguir mostrar um pouco melhor. Acho que eu não vou mostrar tanto. Mas eu quero criar uma luz assim, ó. Nesse topo. Para ficar tridimensional. Então eu vou fazer assim, ó. Que aí ele vai dar prioridade para esse topo aqui, ó. E aí dá uma sensação melhor, né, de que tem uma parte que é mais fundo, uma parte que é mais rasa, etc. Isso é muito legal. E nesse outro, eu percebi que ele está até um pouco claro demais, né? Tá tirando um pouco do destaque das outras coisas. Então eu dei uma diminuída aqui. Vou diminuir um pouquinho desse começo aqui da madeira, assim, ó. Eu quero que o foco fique no crâniozinho. Acho que nesses pequenos objetos também é legal. Te dá certo foco. Passar assim, ó. Que aí fica só os objetos aqui mesmo. Com mais foco. Passar assim também. Essa parte. Deixa eu diminuir de novo o tamanho do brush. Passar um pouquinho aqui nesse cabinho, nessa partezinha aqui. Aí eu vou mudar aqui. Dar mais destaque aqui, mais destaque aqui, mais destaque aqui. E essas coisas aqui, por ter mais luz e mais destaque, começam a chamar um pouco mais de atenção. Ó. Acho que eu vou trazer um pouco de atenção aqui para esses pelos também.
trazer um pouquinho pra cá. Se bem que eu não vou trazer muito nesse ponto, porque nessa parte aqui, ela tá embaixo, a outra parte está lá em cima. Então se eu trouxer muita atenção pra cá, aí vai ficar olhando assim, ó, o personagem de cima pra baixo. Isso daqui deixa visualmente desagradável, sabe? Não é legal uma imagem que compete na informação. Ah, muita coisa aqui embaixo, muita coisa aqui em cima. E aí você vai ficar olhando de um pro outro e aí você perde qual que é o foco principal disso aqui. Tô vendo que a testa dele tá tomando muita atenção também. Vou aumentar o brush, diminuir a opacidade, tirar um pouquinho da atenção aqui da testa. Aí, ó. Que eu quero que fique mais aqui na boca, né? Porque tirou a profundidade disso aqui também. Beleza. Aqui, os chifres ainda tem umas pontas que estão bem escuras. Eu quero aproveitar, dar mais uma backlight aqui e talvez aproveitar e fazer um contorno aqui, ó, nessa sombra. Eu vou até aproveitar aqui o Depth e vou deixar escuro essa parte aqui. Porque eu tinha deixado mais claro, mas acho que com uma sombra, com uma luz marcada, né, de backlight vai ficar ainda mais legal. Então eu vou tirar a atenção daqui, dessa partezinha aqui do chifre. E beleza. Ok. Agora vamos fazer outra backlight para poder complementar isso aqui. Vamos jogar aqui light. Vamos pôr aqui no topo. Um pouco mais assim. Que eu quero que seja só um contornozinho para essa parte. Acho que eu vou jogar esse contorno até um pouco aqui para a direita. Assim, ó. Que aí ele pega um pouco desse braço também aqui. Esse topo do crânio talvez, né? Acho que não, porque vai ter coisa cobrindo também. Assim. Olha que legal. Ó, aqui, ó. Cobrindo essa parte. Pega aqui também. Legal. Vamos mandar aqui. Mais um. Deixa eu ver as horas. 10h38. Nossa, cara, o tempo corre. Começamos às 9, já faz 1h30 que eu tô aqui. Tá sendo divertido fazer esse render. Tá sendo bem legal. E carregando, carregando, carregando. Vamos ver se tem comentários. Esse Goblin tá demais. Obrigado, Ana. Obrigado, obrigado. Eu fiz com muito carinho. Tive pouco tempo pra poder fazer ele, que é muito triste. Tem muitas coisas que estão consumindo certo tempo. Mas eu me diverti nos momentos mexendo nele. Isso é muito legal. Curtir o processo é magnífico, gente. Sério mesmo. Isso dá diferença na sua qualidade artística. E isso não é uma coisa fantasiosa, não. É tipo 100% real. Se você não estiver curtindo o processo, você não consegue fazer ele tão bem. Luz B. Opa, luz B2. Agora eu vou vir aqui pegar essa luz B2 que eu fiz aqui. E Ctrl A, Ctrl C. Nossa, tá bem fraquinha aqui, né? Eu tive a impressão de que enquanto tava no ZBrush ela tava fortona. Mas tudo bem, a gente pode duplicar essa luz qualquer coisa. E vamos vir aqui e... Cadê? Divisão, né? Divisão, deixa eu testar. Sem, com, sem, com, sem, com. Beleza. Eu vou agora colocar aquela máscara nela também, né? Pá, Ctrl A, Ctrl C. Vim aqui, Ctrl V e pimba. Deixa eu tirar, colocar. Tem umas partes que talvez... essa luz talvez seja legal colocar aquele laranja que eu falei pra vocês, ó. Porque tá o azul vindo de um lado, se o laranja vier do outro, talvez que bem legal. Então, vamos tentar duplicar essa camada aqui e vendo o que que dá. Deixa eu duplicar aqui e ver qual que fica legal com laranja ou sem nada. Beleza? Eu vou vir aqui em ajustes. Deixa eu deixar normal por enquanto. Equilíbrio de cor. Um pouco amarelo. Um pouco avermelhado. Nossa senhora, muito avermelhado aqui. Aê, beleza. Ó, aqui, só essa sombrinha aqui em torno, cara. Eu achei isso aqui magnífico. Deixa eu mesclar pra baixo isso aqui, beleza. E dá divisão. Tá um pouco forte. Eu vou deixar ela mais fraquinha.
60, 40, 40 tá legal. E eu vou vir aqui em algumas partes, tipo essa daqui, ó, tô vendo de que tá, nossa, tá muito escondido. Talvez isso tenha sido feito por conta do def. Eu escondi até demais aqui, ficou uma sombra muito morta. Aí beleza, aqui tá um pouco melhor, dá mais claridade pra essa parte aqui, um pouco mais aqui na pontinha também. E beleza. Mesmo que esteja discreto, essa combinação aqui de luzes, ela vai dar diferença no modelo. Ó, só a branca, só a laranja. Eu vou tirar a branca aqui. Talvez seja válido duplicar essa laranja. Vamos testar para ver no que dá. Se ela fica, se ela é mais forte dá um efeito mais legal. Vou fazer o seguinte, eu vou mesclar essas duas. Ai, caraca. Não, porque senão vai dar merda aqui. Por conta da opacidade que eu diminui. Deixa eu pôr no 100%. Ah, é, né? Eu tinha deixado no 40, não tinha necessidade de juntar as duas. Deixa eu testar com ela um pouco mais forte. 60, 50, 55 aqui, ó. 50. Tá, eu acho que 50 fica legal. 50 aqui que fica... Não fica discreto, mas também não fica tão forte, né? Fica uma luz mais equilibrada. E a gente tem as partes que estão azuis, o... tem a Ambient Occlusion que está azul. Deixa eu deixar essa Ambient Occlusion um pouco mais forte agora, inclusive, para testar. Vamos ver qual que ficou mais legal. Aqui num 7 ou em um 10. Quer dizer, num 100. 100 ou 100 ou 70. Deixa no 100 mesmo. Ficou bacana. Beleza. Aqui, ó. Olha como já fica bem mais legal a imagem. Deixa eu tirar tudo isso aqui só pra vocês verem como tava antes, né? Como que muda o modelo disso aqui pra isso aqui. Fica muito mais interessante. É justamente essas questões, né? Você colocar uma luz aqui para poder mostrar o contorno, para deixar mais tridimensional, uma luz para poder preencher o modelo. Você pode manter algumas sombras que você tiver a gosto, ó, por exemplo, isso daqui, ó, que ficou mais forte, que era o que eu queria. Isso daqui que eu falei também que ficaria legal, ficou mais forte. Acabei de reparar de que essa parte aqui tá forte, talvez até demais. Eu vou dar uma suavizada nela, mas não muita coisa, porque senão perde um pouquinho, né? Que eu quero aqui. Não, peraí, opa, fui indo errado. É aqui. Deixa eu dar uma escondidinha nessa sombra assim. Será que é essa daqui mesmo? Não, tem outra coisa aqui que tá afetando mais essa parte. Ah, tem isso aqui. Deixa eu pôr o negócio das camadas aqui. Vou dar uma suavizada aqui. Esse daqui também. Volta pra cá. Beleza. Deixei um pouquinho mais sutil. Enfim, ó. Tá vendo? Então tá, galera. Eu acho que é basicamente isso que eu queria passar de ideia pra vocês. Ficou um render maneiro. Vocês podem explorar muitas dessas coisas aí no modelo de vocês. Lembrar dessas questões da prioridade, né? Repara bem nas coisas que você está fazendo, ver se tem alguma coisa a mais, né, e tal, que dá pra fazer diferente. Dá uma boa olhada no seu render, dá uma jogada. Por exemplo, aqui eu acabei de perceber de que esse graveto também estava com muita atenção. Eu não queria tanta atenção nele, quero mais no crânio em si. Então eu já tirei um pouco da atenção dele aqui, deixando mais escuro. Daí agora o modelo tá bem no esquema que eu gosto. Depois, talvez no Instagram dá pra fazer uma vilheta. Eu vou ser bem sincero, eu não sei como fazer uma vilheta legal aqui dentro do Photoshop. Mas dá pra vocês fazerem aí nos seus, pelo próprio Instagram, ou então, enfim, se vocês souberem como fazer uma vilheta legal no Photoshop, vocês podem fazer também. Tô tentando fazer uma coisinha aqui mais à mão, vendo se dá certo. Quem sabe, né? Que aí deixa o foco ainda mais definido, né? Quando você faz uma vilhetinha assim. Essa sombra aqui em volta.
Será que eu consigo achar um efeito no Google? Tipo, se eu pesquisar aqui no Google Vilheta e jogar no Photoshop? Será que fica legal? Ring light, ring light, ring light, ring light. Cara, o nome não me é familiar, mas eu não sei exatamente a definição. Eu vou até pesquisar no Google, ser bem sincero. Ah! Ah, isso daqui você consegue fazer com a backlight, ó, porque a backlight ela dá esse contorno. Tipo, fez a mesma função no caso, né? Enfim, é bem essa mesma ideia no caso. Então, a ring light, né, que você tá falando, eu acabei causando o efeito mais ou menos com a back. Dá pra também deixar aqui bem no meião, assim e tal, e fazer uma coisa mais nesse esquema. Direcionar um pouco mais assim, deixar só um tiquinho assim, né? Aliás, eu vou testar. Eu vou testar. Se deu essa ideia, eu vou testar aqui desse lado. Acho que desse lado vai ficar legal que vai pegar esse contorno aqui, ó. Você deu um bom ponto. Uma ring light ficaria legal. Que ela é mais fininha, né, e tal. Não precisa ser tão... eu fiz só cobrindo um espaço grande, mas talvez assim, cobrindo um espacinho pequeno. Fique legal que só dá só o contorno e nada mais. Opa, vamos lá, BPR. Faça seu trabalho. Obrigado pela sugestão. Sugestões são muito bem-vindas. E você acabou de também acrescentar uma coisa legal para a live. Olha que legal. Muito obrigado. Agora a live está mais rica graças a ti. Uhum. Hum, aí está. Vamos lá. Render. Eu não sei por que o fundo ficou mais esverdejado. Cara, eu nem coloquei um fundo verde para esse negócio. Mas ok. Se ele quis ficar assim, problema dele. Vamos seguir um modelo que é só pôr uma máscara que tá tudo certo. Deixa eu colocar aqui Goblin Light R. Deixa eu vir aqui. Vamos colocar aqui então. Uh, Ctrl. Opa. Ai, caralho, esqueci. Tô fazendo tudo errado. É aqui, Goblin Light R. Ok, Ctrl A, Ctrl C. E eu acho que essa Ring Light ela fica melhor só no branco mesmo. Sem muita coisa, só pá. Tem também como pôr cor, mas eu já pus cor em outras coisas. Então, olha só, de fato, ficou bem legal. Deu ainda mais essa impressão tridimensional. Só vou tirar de alguns pontinhos, né, dela. Mas outros eu vou manter. E a vilheta não ficou nada mal. Acho que eu vou deixar essa vilheta aqui que eu fiz. Eu vou diminuir a opacidade, né? Colocar um 80, 70, peraí, 60. 60 ficou legal. Daí eu vou colocar aqui essa máscara. E... beleza, vamos ver. 100 com... de fato, deu uma boa diferença aqui que dá esse contorno. E aí tá mostrando mais definidinho, né? Esse daqui e tal. Eu só vou tirar um pouquinho dessa região aqui. Opa. Aqui, beleza. Show. Tudo 10. Agora sim tá massa. Ah, acho que eu vou dar uma sombra nessa parte que eu vou fazer sombra por conta mesmo. Na mão. Aproveitar essa camada aqui que eu fiz por cima de tudo, sem nada, eu vou fazer a sombra aqui na mão. Sem problema. Essa parte aqui ela tá com mais massa, mas é porque, tipo, eu não vou tirar tudo, né? É uma miniatura. Mas aí eu faço aqui e tá tudo 10. Não tem problema nenhum fazer a sombra. Tá, acho que eu vou deixar um pouquinho dessa base dela, que senão vai ficar um pouco esquisito.
Caraca, ele tá um pouco forte. Pá, que beleza. Ih, show! É, acho que marcou um pouco demais. Deixa eu só deixar assim mesmo. Porque eu não quero que pareça artificial, eu quero que pareça que a luz já tá, que essa sombra já estaria aqui, naturalmente. Beleza, tá um pouquinho melhor agora. Tá ótimo. Então vamos deixar aqui para vocês poderem fazer suas perguntas, tirarem suas dúvidas e em seguida a gente vai encerrar a live, ok? Eu vou esperar aqui alguns segundinhos. Eu vou deixar aqui de cantinho a imagem que a gente fez do nosso Goblin. Você vê, o Goblin já é nosso, não é meu, é nosso. Nem foi proposital, falei por acidente. Mas tá certo, agora que falou tá falado. Agora é nosso. Certo. Deixa eu mostrar aqui. Assim. Opa. Aí, beleza. Ah, aqui tá bom. Temos nosso Goblin. É tudo nosso, isso aí, tudo nosso, tudo nosso. Ai, ai. E aí, o que, que vocês acharam? Sério mesmo, sem perguntas, gente. Eu fico sempre meio, sei lá, quando não tem pergunta, quando não tem nada, assim, quando tá tudo quieto. Se não tiver mais nada, eu vou fazer mais algumas considerações finais aqui e já vou encerrar a live. Aliás, eu já vou começar a fazer um pouquinho disso enquanto que vocês vão falar, enquanto que vocês têm esse tempo para poderem perguntar, ok? Bem, esse símbolozinho aqui que tem no canto da minha live, para vocês deve estar por aqui. Enfim, bem, esse símbolo ele é da Evolution Geek, que é uma empresa que agora eu estou fazendo parte, né? Eu estou fazendo uma parceria com o cara e a gente está fazendo um kit de miniaturas de RPG que está ficando muito legal. Eu estou fazendo a direção de arte disso. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais eu ando um pouquinho sumido, né? Do Instagram, das lives, etc. Mas, enfim, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais desse trabalho que a gente está fazendo, vocês podem vir aqui na Evolution Geek, que eu estou ajudando muito a desenvolver isso aqui e atualmente, digamos que está sendo o meu principal foco, ok? A gente está tentando também dar uma certa abertura mais para os artistas, né? A gente valoriza muito essa questão. Estou tentando chamar o pessoal para conseguir também ter um primeiro trabalho e também para conseguir ajudar a galera, que o pessoal que está trabalhando lá com a gente também tira um momento para poder ajudar a ensinar. Enfim, e quem sabe você aí que está assistindo as lives e que não é uma dessas pessoas que já está trabalhando com a gente, quer dizer, se você for também, mas enfim, depois não pega para poder fazer algum trabalho conosco, né? Quem sabe, quem sabe. Talvez chegue sua oportunidade. Outra coisa, se você gostou ou está gostando da live, não esquece de curtir. Isso é muito importante para poder ajudar no engajamento e tal. O conteúdo só é divulgado quando vocês curtem, quando vocês comentam e quando vocês divulgam também. Isso é uma outra coisa que faz meu perfil crescer, tanto do Instagram, quanto do YouTube, quanto da Twitch. Então, curtir, compartilhar, comentar, todas essas coisas ajudam a crescer. Então, se você realmente valoriza esse conteúdo, se esse conteúdo está te ajudando, se você assistiu até aqui, provavelmente é porque você sofreu esse efeito, né, de ajuda aí. Então, por favor, façam essas coisas, que isso ajuda demais, demais, demais. Ok? Para caso você tenha interesse em aprender mais coisas comigo, aprender essas questões mais a fundo, com uma atenção mais especial em você, eu tenho dado aulas sobre arte, onde tem uma atenção bem especial para o aluno, né? O foco é para ele aprender e eu foco na dificuldade que ele tiver e na coisa que ele está precisando para poder melhorar na qualidade de suas artes. Até o momento, eu tive resultados muito bons. Eu tenho aqui algumas imagens que eu posso mostrar, né? Inclusive, Henrique, você que está aí assistindo a live, você deixa eu mostrar aí o seu crânio que você fez, que teve uma evolução muito maneira também. Se tu deixar, eu já mostro aqui também. Se bem que eu acho que eu... Ah, não, eu tenho uma imagem aqui. Eu só teria que ocultar aqui a live só para poder pegar a imagem e não ficar pulsando na galeria. Enfim. Ah, tá show. Eu já vou mostrar a imagem do seu trabalho também. E eu vou colocar lá no meu destaques. Que ótimo. Enfim, eu tenho dado aulas, a atenção é especial para o aluno e isso, enfim,
tem sido incrível. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns dos resultados dos alunos. E esse daqui é do Fernando. No caso, ele foi um dos alunos que eu tive, que foi mais para poder testar, para poder aprender, didática, etc. É, atualmente eu uso uma outra metodologia que tem sido ainda mais eficaz, mas teve um resultado muito legal durante o tempo que ele estudou comigo. Teve do Fábio também, mas ele deletou, então não está aqui a imagem dele. Eu tinha salvo um post dele. Depois eu tenho que achar as imagens para poder salvar. Essa daqui é a evolução do Will, que foi um cara que ele fez só umas aulas testes. Antigamente eu fazia aula teste, né, sem pagar nada. Atualmente eu não faço, mas a primeira aula, naturalmente, ela é mais barata, porque eu tenho que conhecer o aluno. Então, naturalmente é mais simples, eu passo alguma tarefa, converso um pouco com ele, tento entender mais ou menos como que é a mente dele em relação à arte no momento. Enfim, então isso é uma das coisas que acaba sendo talvez um pouco convidativo, né, para você poder fazer a primeira aula comigo. E deixa eu pegar lá a imagem do trabalho do Henrique. Eu vou deixar aqui na tela do Photoshop por enquanto, só para poder pegar lá a imagem. E aí eu já vou mostrar para vocês. Só um segundo, tem que achar essa imagem aqui. E achei, tá aqui. Cara, eu achei isso aqui sensacional, foi uma mudança muito maneira que teve do Henrique. E eu gostei pra caramba. Tá aqui, ó. Pus aí na tela pra vocês verem. Eis a evolução que ele teve de uma aula para outra. Na primeira aula que a gente fez, eu tinha pedido para ele fazer um crânio, né? E aí ele fez esse daqui. Daí então eu compreendi quais eram as dificuldades que ele tinha, a gente conversou um pouco e aí eu já entendi qual era o ponto que eu tinha que tocar. Então eu falei mais umas coisas na próxima aula e aí ele já conseguiu fazer esse crânio aqui. Você já consegue ver uma diferença absurda de um para o outro. E é isso aí. Esses são os resultados de alguns alunos que eu, quer dizer, dos alunos que eu tive, né? E bem, é isso. Eu já vou finalizar a live por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aproveitado bastante, aprendido muito. Não se esqueçam daquelas coisas que eu disse, de curtir, compartilhar, comentar, etc. Me siga no YouTube, me siga no Instagram. Tem aqui a minha conta, ó, Arthur Henrique 3D, que vocês conseguem encontrar por aí. Beleza? Então fechou, galera. Eu vou terminar por aqui. Um abraço, fiquem todos muito bem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.